Neste vídeo vamos resolver este problema relativamente complexo em que temos três objetos, um em cima de uma mesa, preso a dois fios, um que vai para o lado direito, onde está a suspender uma massa 3, outro vai para o lado esquerdo, onde está a suspender uma massa 1. Também nos é dado o coeficiente de atrito cinético entre este bloco 2 e a superfície da mesa. E pretendemos saber a aceleração de cada um dos blocos. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Aviso-vos já que este problema tem uma resolução demorada, mas garanto-vos que vai valer a pena. Se acharem que não valeu a pena, não tenham problema nenhum em pôr relativamente a este vídeo. Mas se realmente acharem que valeu a pena, não se esqueçam de dizer que o vídeo é bom. Porquê é que este problema é muito importante? Porque eu vou abordar neste problema passo a passo tudo o que é fundamental para resolverem problemas em dinâmica. Se conseguirem compreender como deve ser a resolução deste problema, eu garanto-vos que vão conseguir fazer todos os problemas de dinâmica em que não entram corpos rígidos. Garantidamente. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. A forma de abordar este género de problemas em que temos vários corpos, o corpo 1, o corpo 2 e o corpo 3, vamos analisar cada um dos corpos individualmente e depois vamos ver o que é que faz com que, afinal, estes corpos pertençam todos ao mesmo sistema. As roldanas vão ser consideradas como roldanas ideais, isto é, a roldana só está ali para alterar a direção do fio. O fio vai passar pela roldana sem qualquer atrito, portanto, o fio vai deslizar livremente sobre a roldana, o que torna a resolução do problema muito mais simples, porque não temos que considerar as duas roldanas como sendo corpos do sistema. Que a corda não tem massa e não é elástica. Como a massa do corpo 1 é 4 kg, como a massa do corpo 2 é 1 kg e como a massa do corpo 3 são 2 kg, intuitivamente sentimos que o sistema se vai deslocar neste sentido, certo? Ora, essa intuição até certo ponto é correta, isto é, intuitivamente achamos que este corpo vai sofrer uma aceleração assim, A1, este vai ter uma aceleração assim, A2, e este vai ter uma aceleração assim, A3. Atenção que as acelerações dos corpos não são iguais, porque são vetores todos diferentes. Aqui neste problema põe-se uma questão interessante. O coeficiente de atrito que nos é dado é o coeficiente de atrito cinético. Isto implica que este corpo 2 já está em movimento em relação à superfície. Ora, coloca-se aqui uma questão. Ele está-se a deslocar para a esquerda ou para a direita? Como todos nós temos uma tendência inata de confundir a aceleração com a velocidade, como intuitivamente achamos que o sistema se vai mover neste sentido que eu acabei de representar, estamos sempre a considerar que a aceleração é sempre assim, o que está certo, mas que o sistema se vai deslocar o bloco 2 para a esquerda, o bloco 1 para baixo e o bloco 3 para cima. Mas porque é que no início em que nós estamos a analisar o sistema, a velocidade do bloco 2 não há de ser assim? Ora, nós vamos em primeiro lugar considerar que efetivamente o sistema já se está a deslocar com uma velocidade assim para o bloco 2, com uma velocidade assim para o bloco 1 e com uma velocidade assim para o bloco 3. E depois, de uma forma, vão ver, extremamente simples, vamos ver o que é que acontece se afinal o sistema se estivesse a mover no sentido contrário. Então vamos começar por analisar o corpo 1. Vamos ver o corpo 1, vamos pôr aqui M1, o corpo 1. Vamos lá então ao diagrama de forças para o bloco 1. O bloco 1 vai sofrer uma força devido ao fio. Esta força, ao fim e ao cabo, é a tensão que a corda exerce no corpo 1, que ao fim e ao cabo é a força que a corda exerce no corpo 1. Eu podia representá-la como a força que a corda exerce no corpo 1. Mas, normalmente, o que se usa é a tensão no corpo 1, é a força que a corda exerce no corpo 1. Vou representá-la assim. Depois temos a força, já não temos mais nenhuma força de contacto, temos então depois a força que a Terra exerce no bloco 1. Vou chamar a força gravítica do bloco 1. Como a aceleração do bloco 1 é assim, eu tive o cuidado de representar a seta que representa este vetor Fg1 maior do que a seta que representa este vetor T1, para que quando eu vou somar estes dois vetores a resultante seja vertical e aponte para baixo. Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que escrever a segunda lei de Newton para este corpo. E a segunda lei de Newton para este corpo é muito simples, é a soma de todas as forças aplicadas ao corpo. Vou escrever Fg1 mais T1
é igual à massa do corpo vezes a aceleração que o corpo adquire. Uma vez escrita a equação vetorial, eu vou escrever as equações paramétricas. Neste caso, como os vetores têm todos a mesma direção, basta-me escolher um referencial, tem uma direção unicamente, só me preocupo com a direção vertical e vou chamar esta direção y' e vou projetar cada um destes vetores nesta direção. O vetor FG1 projeta-se positivamente neste referencial, portanto fica M1G. O vetor T1 projeta-se negativamente nesta direção, portanto eu vou ficar com menos T1. E a aceleração projeta-se também positivamente nesta direção, portanto eu vou ficar com M1A1. Obtenho assim a primeira equação para tentar resolver este problema. Tal e qual como fizemos para a massa M1, ou de uma forma análoga ao que fizemos para a massa M1, vou fazer também para a massa M3. É como se estivesse a estudar os corpos independentemente, portanto eu posso escolher um referencial completamente diferente. Vou escolher um referencial, vou chamar a direção y assim e vou projetar cada um destes vetores nesta direção y. E obtenho assim mais uma equação, esta para o corpo 3. Para o corpo 2 é um bocadinho mais complexo, por isso é que deixei esse para o fim. Vamos lá então aqui representar o corpo 2. Agora para o corpo 2 vou fazer o corpo 2 um bocadinho maior. E vamos então ver que forças é que este corpo 2 está sujeito. Temos então a força que... aqui uma chamada de atenção. Reparam que aqui assim eu tive o cuidado de representar este vetor T3 uma seta superior ao vetor FG3. Porque a resultante, quando eu somo estes dois vetores, tem que dar um vetor que é vertical e aponta para cima. Só estou preocupado em fazer uma relação adequada de proporcionalidade dos vetores em cada um dos diagramas. Não estou preocupado em fazer isso entre diagramas, senão tornava-se tudo um bocadinho mais complicado. Voltemos então aqui para o diagrama do corpo 2. É a força que o fio exerce no corpo 2, do fio do lado esquerdo. Muitas vezes há a tendência para escrever esta tensão como T1, porque, efetivamente, como a roldana é ideal e o fio não é elástico, considera-se que não tem massa, a tensão em módulo em todo este fio é sempre a mesma e a tensão em módulo em todo este fio também é sempre a mesma. Mas atenção, a tensão em si é representada por vetores diferentes. Este vetor é horizontal e aponta para a esquerda e este que aqui está, o T1, aqui no diagrama de forças da massa M1 à esquerda, é vertical e aponta para cima. Portanto, eu não lhes posso chamar a mesma coisa. Então eu vou chamar aqui assim T1'. Ora, vamos olhar agora para a tensão do outro lado, portanto, a força que é exercida no bloco 2 devido ao outro fio. Temos aqui, então, aqui assim, vamos pôr aqui T3 e vou pôr T3' pelas razões que já mencionei para o T1'. E o que é que temos mais? Temos também a força que a superfície da mesa exerce no bloco. Eu vou pôr aqui assim, vou chamar N. É aqui a força que a superfície da mesa exerce no bloco. E depois temos a força gravítica do bloco, isto é, a força que a Terra exerce sobre o bloco. E como este bloco 2 não tem aceleração na vertical, o tamanho destas duas setas, do vetor N e do vetor FG2, têm que ter o mesmo comprimento para quando eu vou somar estes dois vetores, dê um vetor nulo. E como estamos a considerar que este bloco 2 está-se a deslocar para a esquerda, logo a força de atrito cinético, vou representar assim, é para a direita, porque contraria o movimento do corpo 2. Ora, agora já não temos mais forças nenhumas. Eu devia, em primeiro lugar, para seguir as regras adequadas para não me esquecer de nenhuma força, a última força que eu devia ter representado era a força gravítica, que é a única força exercida à distância. Todas as outras forças são forças de contacto. Agora vou escrever a segunda lei de Newton para este corpo, para o corpo 2. Muito simples. Então eu tenho o somatório de todas estas forças, Fg2, e agora vou escolher um referencial para escrever as equações paramétricas desta equação vetorial. Vou escolher o y para cima e o x para a esquerda. E sendo assim, quando eu vou escrever a projeção de cada um destes vetores na direção x, Fg2 não tem qualquer projeção em x, só se projeta em y. T1' projeta-se totalmente em x e no sentido que consideramos positivo, mais T1'. O T3' projeta-se no sentido negativo e totalmente nessa direção, portanto T3'. O N só se projeta na direção
Y, na direção vertical, aqui representada. O FC, a força de atrito cinético, representa-se totalmente na direção do X e no sentido negativo, menos FC. A aceleração projeta-se totalmente nesta direção e no sentido positivo, portanto fica MA3. Fica então aqui com uma expressão no X como mais uma equação que nos vai permitir resolver o problema. Vamos agora projetar aquela equação vetorial na direção Y. Então FG2 projeta-se em Y, projeta-se, senhor, mas no sentido negativo. Portanto fica menos M2G. T1 projeta-se em Y? Não. T1' projeta-se em Y? Não. T3' projeta-se em Y? Não. N projeta-se em Y? Projeta-se, senhor, mas no sentido positivo. Logo fica mais N. FC projeta-se em Y? Não. Só em X. Portanto fica aqui mais 0. Há aceleração em Y? Não há, não, senhor. Portanto aqui temos 0. Então fico logo aqui com outra equação que me diz que N é igual a M2G. E agora vejam, temos 4 equações, mas temos quantas incógnitas? Temos aqui o T1, uma, o T3, 2, o A3 e o A1 mais 2, portanto 4. Temos o T1' e o T3', 5, 6. Temos o A3, 7 e temos o FC, 8. E temos o A2, perdão, eu enganei-me aqui, vou corrigir isto. Isto aqui não é A3, obviamente. Isto não é A3, isto é A2, peço desculpa. Portanto, temos 9 incógnitas, mas só temos 4 equações linearmente independentes. Então temos que arranjar mais 5 equações. Estas equações vão surgir das aproximações que estamos a fazer. As roldanas serem ideais, isto é, o fio só está a deslizar pela roldana. Isso, juntamente com o facto de considerarmos que a corda não tem massa e não é elástica, vai fazer com que o modo de tensão em cada fio seja sempre a mesma. Como aqui a corda que liga a massa 1 e a massa 2 é uma corda ideal e a roldana também é ideal, temos então que T1' vai ter que ser igual a T1. Algo análogo acontece para a corda que une 2 e 3. Portanto, T3' vai ser igual a T3. Atenção, eu estou aqui a dizer que são os módulos que são iguais, não são os vetores. Então já temos mais 2 equações. Faltam as equações que, ao fim e ao cabo, vão-nos indicar que os 3 corpos estão ligados no mesmo sistema. E quais são essas equações? Ora, como a corda não é elástica, isso implica que quando o corpo 1 desce uma determinada distância num determinado intervalo de tempo, essa distância vai ser exatamente a mesma que o corpo 3 vai subir nesse mesmo intervalo de tempo e será a mesma distância que o corpo 2 vai se deslocar para a esquerda no mesmo intervalo de tempo. Isto é, a velocidade em módulo, o deslocamento em módulo e a aceleração em módulo de cada um dos corpos vai ser a mesma. Para o nosso caso aqui em particular, o que nos interessa é que a aceleração em módulo de A1 é igual à aceleração em módulo da aceleração 2, é igual à aceleração do corpo 3, que eu vou chamar uma aceleração A. Ora, ao fim e ao cabo, isto corresponde, estas igualdades que eu aqui acabei de representar, corresponde a mais 2 equações linearmente independentes, portanto já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações linearmente independentes. Falta-nos uma, e era aquela que se calhar eu devia ter começado a escrever em primeiro lugar, que é a equação que define o que é o modo da força de atrito cinético. E, por definição, o modo da força de atrito cinético, que eu vou escrever aqui assim, o FC, o modo da força de atrito cinético é sempre o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da reação normal N, que ao fim e ao cabo é o módulo da força que a superfície exerce no corpo perpendicular às duas superfícies em contacto. E assim temos 9 equações. Estas equações vão nos permitir escrever as equações anteriores da seguinte forma. Atenção que eu acho que aqui tinha posto um sinal menos, mas está mal, está bem, aqui é mais. O módulo de N é igual a M2G, está bem? E aqui obviamente também me tinha esquecido do M2. Ora, agora vemos aqui uma coisa interessante, que aqui temos T1 menos T3. Isso posso obter aqui destas duas equações. Se eu somar estas duas equações algebricamente, eu não vou fazer isso tudo, vou já dar o resultado.
este resultado aqui vai nos permitir escrever esta equação de outra maneira, portanto, juntando estes dois resultados, isto vai ficar, aqui o G, que este 2 já não faz sentido, não é? Porque isto é igual a A, e facilmente se vê, manipulando esta equação, que o resultado final vai dar. E chegamos então assim à aceleração. Ora, como podemos ver, a aceleração vai dar um valor positivo. Podem analisar e ver que vai efetivamente dar um valor positivo. Substituindo os valores, esta aceleração vai dar 2,357143 metros por segundo quadrado, mas temos que dar o resultado com dois algarismos significativos, portanto fica 2,4 metros por segundo quadrado. Se quisermos determinar as tensões em cada um dos fios, ou melhor, o módulo das tensões em cada um dos fios, usando esta expressão para a aceleração e substituindo aqui nesta expressão e aqui nesta, para o T1 e para o T3, vamos chegar às equações que eu vou aqui escrever e aos valores que eu vou aqui também indicar. Podem confirmar depois, é um bom exercício. O T1 vai dar com os arredondamentos do T1 dá 30,571429 newtons e arredondado para dois algarismos significativos fica 31 newtons e o T3 dá 24,714 newtons, fica 25 newtons. Eu disse só no início, mas porque é que no início em que nós estamos a analisar o sistema, a velocidade do bloco 2 não há de ser assim? Vai ficar claro porque é que é importante e porque é que é muito útil resolver os problemas apenas só com letras, isto é, de uma forma literal, e substituir os valores numéricos só no fim. Penso que ao longo da resolução notaram isso, porque não me enganei de propósito, enganei-me como qualquer pessoa se engana, falhou ali um índice, falhou ali outro, e eu fui capaz de ir corrigindo esses enganos porque tinha as letras escritas. Não substituí tudo aquilo por um valor numérico quando é um valor numérico qualquer, eu sei lá de onde é que aquilo vem, não é possível corrigir como eu fui corrigindo. Mas vejam agora o significado e a importância e como torna tudo bem mais fácil se eu agora vos perguntar. No início, em que nós estamos a analisar o sistema, o corpo 2 não se estava a deslocar para a esquerda, o corpo 1 para baixo e o corpo 3 para cima, mas se o corpo 2 no início estivesse a deslocar-se para a direita, obviamente a aceleração ia também ser para a esquerda, o corpo 3 estava a deslocar-se para baixo e o corpo 1 estava a deslocar-se para cima. Isto é, havia uma determinada altura em que o sistema ia parar e depois o corpo 2, o corpo 1 e o corpo 3 iam deslocar-se no sentido que nós consideramos nesta resolução, se efetivamente a força de atrito estático o permitisse. Vamos partir do princípio que sim. Nessas condições, do início estar o corpo 2 a deslocar-se para a direita, será que isso alterava o valor das acelerações em módulo e as tensões? Vamos ver como é simples verificar isso. Olhemos aqui para o problema. O que é que se alterava para esse caso? A única coisa que se alterava era o sentido aqui da força de atrito cinético. O sentido da força de atrito cinético, como o corpo estava a deslocar para a direita, a força de atrito cinético tinha este sentido. Onde é que isso vai ter influência nos nossos resultados? Todas as equações vetoriais vão ser as mesmas, nomeadamente a equação vetorial do corpo 2. Esta equação vetorial continua a ser perfeitamente válida. O que acontece é que, quando eu vou projetar esta força de atrito cinético na direção do x, este sinal menos, em vez de ser menos, é mais. O mesmo acontece aqui. Aqui assim também, podem depois verificar. Portanto, onde eu tenho o coeficiente de atrito cinético a aparecer, o sinal tem que ser alterado. Então, onde é que eu ia alterar isso? Aqui assim também, na aceleração. Onde está o sinal a vermelho é o resultado que eu obteria se o sistema se estivesse a deslocar no sentido contrário. Veem como é tão simples, se eu tiver tudo com letras, chegar ao resultado para condições completamente diferentes. Quais são as diferenças também para os valores das tensões? Vamos aqui então às expressões das tensões. Este sinal aqui passava para menos e este passava para mais. O que é que isso influencia nos valores numéricos, módulo da aceleração de cada um dos corpos e para o módulo das tensões de cada um dos fios? Então a aceleração teria o valor de 3,4 metros por segundo quadrado. A tensão 1 e a tensão 2, se arredondarmos para dois algarismos significativos, iam ser idênticas, 27
newtons. Nesta última situação, a aceleração tem um valor em módulo maior. E isso é perfeitamente óbvio se olharmos aqui para a expressão da aceleração, porque o numerador vai ficar maior. Eu sei que a resolução deste problema foi um bocadinho longa, mas eu tentei abordar passo a passo todos os pontos essenciais na resolução deste género de problemas. Não têm que decorar resoluções, têm que entender o que estão a fazer. E se acharam que este vídeo foi importante, não se esqueçam de deixar o vosso like. Vejam também a descrição deste vídeo, onde eu tenho informações importantes. E já agora, subscrevam o canal e não se esqueçam de carregar no sino para estarem sempre a par das últimas novidades que vão sendo publicadas. Bom estudo, bom trabalho. Então começar isto. Ora bem. Todos os... Só para testar aqui a câmera. Agora acho que está bem. Para mudar a alteração em... Não vou dizer mais nada. Já chega.